Lembra-te do dia 5 de novembro. Pólvora, traição e conspiração. Não vejo razão para que a traição com pólvora alguma vez seja esquecida. O que este poema tem, esta máscara, o rei Charles e o Papa Leão XIV a ver uns com os outros? A realidade é que tem muito a ver entre si. E com esta recente reunião entre o Papa e o rei, a Bíblia provou mais uma vez a sua veracidade. Esta reunião passou despercebida para muitos, mas foi histórica. E, no entanto, relativamente poucas pessoas compreenderam seu significado profético e espiritual. Muito bem, vamos voltar-nos para o que está a acontecer diante dos nossos olhos na Capela Sistina, em Roma. Voltaremos a outros assuntos relacionados com notícias um pouco mais tarde, mas a maior notícia é que, pela primeira vez em 500 anos, o líder da Igreja Católica e o líder da Igreja da Inglaterra vão rezar juntos. O líder da Igreja Católica é, claro, o monarca, neste caso sendo o rei Charles. A Igreja Católica é liderada naturalmente pelo Papa. E neste dia em particular, Colum, a história que está prestes a acontecer é bastante extraordinária. Como mencionou no início, isto só demorou meio milênio a acontecer, 500 anos. Para compreender verdadeiramente o que acabamos de testemunhar, temos de recuar no tempo mais de 500 anos para uma era de intriga, de perseguição e protesto. Porque o que está a acontecer hoje foi previsto há 2000 anos no livro do Apocalipse, quando dizia que a ferida mortal seria curada. Mas antes de voltarmos no tempo, quero falar-vos sobre esta máscara, porque esta máscara representa como os meios de comunicação podem afetar de forma significativa a percepção das pessoas no que diz respeito à história e, mais especificamente, ao catolicismo romano. A ironia desta máscara é impressionante, para dizer o mínimo. Esta máscara tornou-se popularizada na série de banda desenhada V de Vingança, de Alan Moore, publicada entre 1888 e 89, sob a Vertigo Comics da DC. Mais tarde, tornou-se famosa através da adaptação cinematográfica de 2005, realizada por James e produzida pelo Wachowskis. De acordo com a Wikipedia, V da Vingança é um filme de suspense político distópico de 2005, ambientado num futuro em que um regime totalitário fascista subjugou o Reino Unido. O filme centra-se em V, um anarquista e combatente da liberdade que procura incitar uma revolução através de elaborados atos de terrorismo. No filme, a máscara é usada por V. É uma representação estilizada de um homem chamado Guy Fawkes e pretende simbolizar protesto contra a tirania e a opressão governamental. Na realidade, o verdadeiro Guy Fawkes foi o representante de um grupo de co-conspiradores que tentaram restabelecer o domínio papal sobre a Inglaterra protestante, planeando explodir o parlamento enquanto o rei estivesse presente. Em outras palavras, eles queriam assassinar o rei e lançar um esforço de contra-reforma para desfazer a própria reforma protestante. Para ajudá-lo a entender isto, como eu disse, precisamos recuar mais de 500 anos, até ao início dos anos 1500. A reforma protestante estava a todo vapor. A prensa de imprensa havia sido recentemente criada e, após 1000 anos de crescente poder, a autoridade da Igreja Católica estava a ser questionada pela sociedade. É durante este momento da história que algo significativo aconteceu. E acredite-se ou não, é tudo porque alguém queria divorciar-se. E esse alguém era o rei Henrique VIII. O rei Henrique queria que o seu casamento com Catarina de Aragão fosse anulado, porque ela não tinha dado à luz um herdeiro masculino sobrevivente. O problema era que o sobrinho de Catarina, o imperador Carlos V, era governante do Sacro Império Romano e pressionou o Papa Clemente III a recusar a anulação.
No entanto, quando um rei quer uma anulação, um rei quer uma anulação. Então Henrique rompeu com a autoridade do Papa e declarou-se chefe supremo da Igreja de Inglaterra. Fez isto em 1534, através de algo chamado o Ato de Supremacia. Isso mesmo. Ele decidiu que iria ser o chefe de sua própria igreja, que, ironicamente, também era uma união de igreja e Estado. Uma na qual o rei da Inglaterra era o chefe da igreja. E, eventualmente, todos dentro da Inglaterra eram obrigados a frequentar a igreja todos os domingos. A partir deste momento, nenhum rei da Inglaterra ousaria pensar em encontrar-se com o Papa para oração ou culto. O sentimento anticatólico estava em alta. E, como disse, o papado estava em declínio. Eles estavam a perder o seu poder de forma constante. Isto levou a perseguições em toda a Inglaterra. Mas a perseguição não vinha dos católicos contra os protestantes. As situações haviam se invertido e a perseguição vinha dos protestantes contra os católicos. Esta foi uma grande mudança em relação ao que se passava há séculos. Daniel 7:25 havia profetizado sobre um poder que surgiria, que pensaria em mudar a lei de Deus e perseguir os santos. Isto foi cumprido pelo papado. Mas agora os papéis estavam a ser invertidos. Aquele que matara com a espada estava agora a ser morto com a espada. Não podemos entrar em todos os detalhes de tudo o que aconteceu, porque já sabe, tempo. Mas aqui está o que precisa de saber. Henrique reinou até morrer em 1547. O seu filho, que acabou por ter a nova esposa após a anulação, tornou-se rei, mas também morreu muito jovem, aos 15 anos. Após a morte do filho de Henrique, a filha de Henrique tornaria-se posteriormente rainha, e muitos já veem como aquela que profundamente enraizou o protestantismo na Inglaterra. Tanto que o Papa ficou furioso com o que estava a acontecer neste país e excomungou-a em 1570. O nome desse Papa era Pio V. E é neste contexto, com as tensões a aumentar e os sentimentos anticatólicos tão fortes, que chegamos à história de Guy Fawkes e do rei Jaime I da Inglaterra. O ano era 1605. Lord Monteagle da Inglaterra recebeu uma carta anônima a avisá-lo para não comparecer no parlamento. Sentindo-se desconfortável, Monteagle entregou a carta às autoridades. Agindo com base no aviso, o rei Jaime I ordenou uma busca nos porões da Câmara de Lords. Pouco depois da meia-noite de 5 de novembro, os guardas descobriram um homem chamado Guy Fawkes a vigiar 36 baris de pólvora, suficientes para destruir o parlamento e todos os presentes. Fawkes deu um nome falso, John Johnson, e afirmou ser um criado, mas o seu comportamento suspeito levou a uma investigação completa. Quando a pólvora foi descoberta, Fawkes foi imediatamente preso. Por ordem direta do rei Jaime, ele foi torturado na Torre de Londres para revelar os seus cúmplices. Primeiro através da privação do sono e esticamento no suplício, e depois por meios mais severos. Após dias, ele cedeu e nomeou os seus co-conspiradores. Alguns foram capturados, outros morreram durante um confronto. Fawkes e mais 7 pessoas foram julgadas por alta traição em janeiro de 1606. Finalmente, eles foram condenados à punição tradicional para traidores: serem enforcados, arrestados e esquartejados. Mas Fawkes, num último ato de desafio, saltou da forca, partindo o pescoço e morrendo instantaneamente, escapando assim da agonia de ser eviscerado vivo. Morreu a 31 de janeiro de 1606, com aproximadamente 35 anos. Como disse, nesta altura, o sentimento anticatólico estava no seu auge em Inglaterra. Isto ocorreu aproximadamente 70 anos depois de o rei Henrique ter rompido
com a Igreja Católica Romana, formando a Igreja de Inglaterra. Este ato foi em parte político e em parte religioso, mas alinhava-se com a mais ampla reforma protestante, um movimento de protesto contra a autoridade papal e a corrupção da Igreja. Lembre-se dessa palavra, protesto. Falaremos mais sobre isto. Muitos na Inglaterra acreditavam que a Igreja Católica estava por trás de repetidas tentativas de derrubar o governo protestante e restaurar a supremacia papal sobre a nação. A palavra do dia era intriga jesuíta. Esquemas como o Byplot de 1603, no qual padres católicos planeavam raptar o rei, fizeram com que a suspeita em relação aos católicos aumentasse. Como resultado, a conspiração da pólvora foi vista não apenas como traição política, mas como uma cruzada religiosa contra a própria reforma. Em resposta a esta conspiração falhada de explodir o parlamento e matar o rei, o dia 5 de novembro foi declarado Dia de Memória Nacional, para que o povo nunca esquecesse o perigo de permitir que a tirania religiosa regressasse. Daí o poema Lembra-te do dia 5 de novembro. Pólvora, traição e conspiração. Não vejo razão para que a traição da pólvora seja alguma vez esquecida. Durante séculos, o povo de Inglaterra tem celebrado o dia de Guy Fawkes, com fogueiras e fogos de artifício, muitas vezes queimando bonecos de palha que representam Guy Fawkes. Os fogos de artifício simbolizavam a explosão que nunca ocorreu. Mas por detrás de tudo isto estava uma profunda convicção nacional de recordar o dia em que a Inglaterra foi libertada do que muitos acreditavam ser um complô papal para destruir o protestantismo. Agora, antes de prosseguir, quero salientar alguns pontos muito importantes com base nas coisas que vos disse que voltaria a abordar. A Igreja da Inglaterra acabaria por abraçar o mesmo tipo de coerção e perseguição que havia sido levada a cabo pela Igreja Católica. Forçavam as pessoas a ir à igreja todos os domingos e mantinham uma união entre igreja e Estado e perseguiam aqueles que não pertenciam à fé. Isto é significativo, porque Apocalipse 13 fala de uma eventual imagem mundial da besta que será formada. Começará entre os protestantes na América e depois espalhar-se-á pelo mundo, à medida que as nações regressarem à ideologia de que o cristianismo deve tornar-se a religião estatal de fato. Este sentimento está encapsulado no Espírito de Profecia, volume 4, que diz: será argumentado que os poucos que se colocam em oposição a uma instituição da Igreja e à lei do país não devem ser tolerados. O romanismo no Velho Mundo e o protestantismo apóstata no Novo seguirão um curso semelhante em relação àqueles que honram os preceitos divinos. É tão importante para os protestantes compreender que rejeitar o catolicismo romano como um sistema deve necessariamente incluir a rejeição de qualquer religião sancionada pelo Estado. Esta compreensão está a perder-se hoje em dia, e não é de admirar que estejamos a testemunhar um regresso à unidade entre os reis da terra e a mulher apóstata, que representa a Igreja apóstata. Durante centenas de anos, a Igreja da Inglaterra, cujo chefe é o monarca reinante, não manteve nenhum culto ou oração pública com o bispo de Roma. Mas agora, veja-se o que temos aqui. Essa separação histórica finalmente chegou ao fim, porque, como a CBS News afirma no seu canal do YouTube, o Papa Leão XIV, o rei Carlos III e a rainha Camila uniram-se numa oração pública na quinta-feira, marcando a primeira vez que os líderes da Igreja da Inglaterra e da Igreja Católica partilharam este tipo de cerimônia desde que o rei Henrique se separou de Roma em 1534. E a
ABC7 Los Angeles coloca-o assim: o rei Carlos III e a rainha Camila rezaram na quinta-feira com o Papa Leão XIV, numa visita histórica ao Vaticano, para estreitar as relações entre a Igreja da Inglaterra e a Igreja Católica. Como os tempos mudam. Hoje, o rei da Inglaterra e o Papa de Roma reuniram-se mais uma vez numa demonstração de unidade outrora considerada impossível. O que antes era condenado como traição e heresia é agora celebrado como reconciliação ecumênica. Portanto, será um serviço de oração ecumênico no interior. Pela primeira vez desde a Reforma, veremos o Papa Leão XIV, o Supremo Pontífice da Igreja Católica, e o rei Charles, a Suprema Autoridade da Igreja da Inglaterra, a rezar juntos. Ainda assim, alguns desses sentimentos entre as duas igrejas são muito profundos. Sim, muito profundos, posso garantir isto. O fato de quererem mostrar isto ao mundo e apresentar este momento de unidade cristã, penso, vai além da própria Igreja Católica e da Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana. Acredito que querem que seja visto por pessoas de todas as denominações cristãs e de todas as fés também. Uma reunião da Igreja e do Estado, de coroa e mitra. Não existem apenas implicações religiosas e espirituais, mas também implicações políticas decorrentes de uma reunião como esta. Poucos perceberam o significado profético disto. Durante séculos, os protestantes identificaram o papado como o poder da besta descrito em Apocalipse. Um sistema que recuperaria influência sobre os reis e as nações nos últimos dias. Como diz o Apocalipse, os reis da terra cometeram fornicação e viveram luxuosamente com ela. E todo o mundo se maravilhou com a besta. E assim, enquanto o Papa Leão XIV e o rei Charles caminham lado a lado, um representando a autoridade da Igreja e o outro representando a autoridade do Estado, estamos a assistir a profecia a cumprir-se bem diante dos nossos olhos. A história deu uma volta completa. Tal como Daniel 2 afirmou, o ferro representando o Estado e o barro representando a Igreja estão a misturar-se novamente até aos pés da estátua do sonho profético de Nabucodonosor. Há centenas de anos, em 1605, Guy Fawkes procurou restaurar o poder papal sobre a Inglaterra, desfazer a reforma protestante e devolver a nação ao controle romano. Tentou fazer isto explodindo o parlamento e matando o rei. E centenas de anos depois, estamos a ver esta reunião e uma distorção da realidade, na qual os quadradinhos e o filme V de vingança retratam a destruição do parlamento como um ato nobre e uma rebelião contra a opressão. O homem por detrás da máscara, que outrora devia representar um traidor, torna-se um herói, um símbolo de liberdade e justiça. Ousaria dizer que esta máscara representa agora a mudança que estamos a ver acontecer na sociedade, na qual o vilão do passado se torna agora o herói. Embora eu acredite que ninguém deve ser anticatólico ao falar sobre indivíduos e seres humanos, eu acredito que devemos ser contra os princípios incorporados no catolicismo romano. E eu não sou o único a pensar assim. Há agora muitos protestantes, mesmo fora da minha fé, que compreendem os perigos de tentar unir-se ao catolicismo. É correto para nós, como Jesus, realmente ter alguma indignação justa em relação a sistemas falsos. Hoje em dia, nós, protestantes, perdemos um pouco desse fervor. Pela primeira vez na nossa história de 500 anos, há um número crescente de pessoas que estão a tentar unir os evangélicos. E se ainda não deixei transparecer a minha posição, farei isso com esta ilustração.
O que tem acontecido entre protestantes e católicos? Vejo isso como duas árvores em lados opostos de uma margem de rio, cada lado a tentar inclinar a sua árvore muito longe, esticando definições de teologia até que finalmente se toquem no meio e possam dizer: olhem, somos iguais, podemos estar juntos. Claramente não somos, e embora partilhemos algumas semelhanças com os católicos romanos, nós somos protestantes, somos diferentes e não devemos estar juntos. A Bíblia profetiza que a reforma protestante acabaria por chegar ao fim, que a ferida sofrida pelo papado, representando a sua perda de poder e influência, acabaria por ser totalmente restaurada. Isso causou uma divisão amarga, o estabelecimento da Igreja da Inglaterra e a perseguição generalizada. Os católicos em toda a Europa, especialmente na Irlanda durante a Reforma, foram penalizados. Pessoas foram mortas por praticarem sua fé. As feridas são profundas e históricas. O que vimos nesta reunião entre o rei Charles e o Papa é um dos exemplos mais significativos desse processo e passou em grande parte despercebido. O grande conflito, ao comentar sobre as mudanças que estamos a observar, diz o seguinte: o romanismo é agora visto pelos protestantes com muito mais favor do que nos anos atrás. Naqueles países onde o catolicismo não está em ascensão e os papistas estão a tomar um curso conciliador para ganhar influência, há uma crescente indiferença em relação às doutrinas que separam as igrejas reformadas da hierarquia papal. A opinião está a ganhar terreno de que, afinal, não diferimos assim tanto em pontos vitais como se supunha, e que uma pequena concessão de nossa parte nos levará a um melhor entendimento com Roma. Houve um tempo em que os protestantes valorizavam muito a liberdade de consciência, que fora tão arduamente conquistada. Ensinavam os seus filhos a abominar o papismo e sustentavam que procurar harmonia com Roma seria deslealdade para com Deus. Mas quão diferentes são agora os sentimentos expressos. Devido a estas mudanças, tal como o rei da Inglaterra fez quando se separou de Roma, o mundo protestante, incluindo a América protestante e a Igreja de Inglaterra, acabará por implementar uma religião sancionada pelo Estado. Já no nosso mundo de hoje, está a ocorrer uma mudança à medida que as pessoas abraçam os princípios do romanismo e rejeitam os princípios do protestantismo. E todos nós precisamos de entender isto. Para aqueles que não têm uma compreensão profunda destas questões, quero encorajá-lo a pegar uma cópia do nosso livro, Daniel 11, e também assistir à série de 7 partes com o mesmo nome. Prometo-lhe que muito disto se tornará claro. Cada vez mais pessoas na sociedade estão a usar uma máscara espiritual de Guy Fawkes, uma que representa o cumprimento de uma profecia bíblica arrepiante encontrada no livro do Apocalipse, na qual a maioria do mundo esqueceria os crimes da Idade Média e voltaria a admirar o poder persecutório que outrora havia governado a Europa. Enquanto milhões protestam contra governos, reis e presidentes, alguns até usando a máscara de Guy Fawkes, o verdadeiro antagonista apontado na profecia passa, em grande parte, despercebido. Quer você seja da Inglaterra ou não, é minha oração que você sempre se recorde, que você se lembre do dia 5 de novembro, juntamente com outros eventos que definiram a história sombria do catolicismo romano, porque é isso que a profecia bíblica nos pede para fazer. E com este pensamento em mente, quero que nos lembremos de que Deus tem católicos honestos e protestantes honestos
que receberam uma visão falsa sobre sistemas falsos. E, no entanto, a verdade sobre estas visões falsas será revelada para eles. Apesar de os todos que habitam sobre a terra o adorarão, aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida, haverá um grupo de pessoas que compreenderá as verdadeiras questões em jogo e não adorará a besta. Será porque os seus nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro, aquele que foi morto desde a fundação do mundo. Enquanto o resto do mundo se questiona, a minha oração é que, pela fé, você se assegure de que o seu nome está escrito no livro da vida e que enquanto o mundo olha para a besta, você olhe para o Cordeiro que foi morto pelos seus pecados e pelos meus. Deus o abençoe.